Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao ODOM, ao Observatório do Oriente Médio. E hoje nós vamos conversar sobre as relações Israel e Marrocos. Bem, nos últimos dias dessa primeira quinzena de agosto desse ano de 2021, muito foi conversado na mídia, foi exposto sobre a questão do Talibã, do Afeganistão, da retomada de Cabul pelas forças do Talibã, mas pouca atenção foi dada a visita do Yair Lapid, que é o ministro das Relações Exteriores de Israel, ao Marrocos, quase um ano depois da assinatura dos acordos abrâmicos, dos Abraham Accords. Então, o objetivo desse vídeo é conversar um pouco sobre essa visita do Yair Lapid ao Marrocos e um pouco sobre as relações entre Israel e Marrocos. E para fazer isso, vamos seguir, como de costume, um sumário. Nós vamos, em primeiro lugar, falar o que são os Abraham Accords. Vamos conversar um pouco sobre as relações Israel-Marrocos, pré-acordos. Vamos entrar no assunto da visita do Yair Lapid ao Marrocos e a reação da Argélia, que é o principal rival regional do Marrocos no norte da África. Bem, começando pelos Abraham Accords. O que são esses acordos? Eles são uma declaração conjunta afirmada em 13 de agosto de 2020, envolvendo Israel, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, ainda sob a administração do governo do presidente Donald Trump. E em que essa declaração conjunta é baseada? É uma declaração que se baseia no reconhecimento da importância de manter e fortalecer a paz no Oriente Médio e em todo o mundo com base na compreensão e coexistência mútuas, bem como no respeito pela dignidade humana e pela liberdade, incluindo a liberdade religiosa. Esse trecho eu li para os senhores, ele está no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos e todos os links de todas as referências que eu faço nessa apresentação, nesse vídeo, os senhores podem encontrar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Bem, a declaração ela foi assinada no dia 13 de agosto, mas o reconhecimento de Israel veio por parte dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein no dia 15 de setembro de 2020. O Sudão e o Marrocos, que é o tema desse vídeo, o Sudão foi no dia 23 de outubro e o Marrocos no dia 22 de dezembro, também do ano de 2020. Vale ressaltar que o Marrocos e o Sudão eles não tiveram reconhecimento amplo do Estado de Israel, mas eles tiveram uma tomada de reconhecimento, a tomada de relações. E essa relação, a amplitude da relação normal entre países ainda está em construção no caso do Sudão e especialmente no caso do Marrocos. No caso marroquino, uma das principais motivações para essa atitude do governo lá em Rabat, na capital do Marrocos, foi o reconhecimento do Saara Ocidental como território pertencente ao Reino do Marrocos, como um território legítimo. E isso já é algo que está sob revisão agora na nova administração Joe Biden nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o território do Saara Ocidental, que nós vimos aqui no mapa, ele é quase do tamanho do Marrocos. Então o Marrocos dobraria o seu território terrestre e também ganharia amplitude territorial marítima também, sua zona econômica exclusiva, aumentaria todo o seu espaço marítimo. Mas isso ainda está em discussão, a ONU não reconhece o Saara Ocidental como pertencente ao Marrocos, e eu pretendo fazer um vídeo sobre o Saara Ocidental, talvez já no próximo vídeo. E como eram as relações Israel-Marrocos antes dos acordos do ano passado?
Primeiro que o Marrocos ele é um país onde tem muitos árabes judeus. Inclusive, até hoje ainda, ele é o maior reduto de judeus no mundo árabe. É o Marrocos. 3 ondas de migrações de judeus para o Estado de Israel ocorreram durante da metade do último século até o presente. A primeira se deu com a fundação do Estado de Israel no ano de 1948. No ano da independência do Marrocos, 1965, ocorreu a segunda onda de migração de judeus para Israel. E 2 anos depois, em 67, após a derrota árabe na Guerra dos 6 Dias, muitos judeus foram forçados a deixar o território marroquino e, em consequência disso, muitos foram para Israel. Mas as relações não têm a ver só com a comunidade judaica. Em julho de 86, ainda no século passado, o rei Hassan II recebeu Shimon Peres no Marrocos. Shimon Peres era o primeiro-ministro de Israel na ocasião. Na década de 90, Israel e Marrocos abriram escritórios de ligação em Rabat e em Tel Aviv, respectivamente. E em maio e setembro de 2000, e detalhe, só voltando aqui para 1996, o Marrocos também abriu um escritório semelhante a uma câmara de comércio em Tel Aviv. Isso aí é interessante. Mesmo não tendo relações formais, já haviam esses escritórios de ligação na década de 90 e algo semelhante a uma câmara de comércio. Em maio e setembro de 2000, representantes militares da Força Aérea de Israel e também civis de empresas israelenses fizeram visitas ao Marrocos. E, em outubro de 2000, as relações, então, bastante incipientes, ainda bem discretas, elas foram interrompidas por conta da segunda intifada palestina. No século XXI, em 2003, já no mês de setembro, o rei Mohammed VI, que é o atual rei do Marrocos, recebeu o ministro das Relações Exteriores de Israel, Silvan Shalom, em Rabat. 4 anos depois, em 2007, o chanceler israelense e marroquino, o Tzipi Livni, de Israel, e Mohamed Ben Nasser, do Marrocos, se encontraram e se reuniram em Paris, na França. 2 anos depois, o rei Mohammed VI e o primeiro-ministro Ariel Sharon discutiram a paz por telefone e, inclusive, a questão palestina no Oriente Médio. No Oriente Médio e na Palestina. Em fevereiro de 2019, houve um encontro, à época secreto, entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o atual chanceler Nasser Bourita, do Marrocos. Esse encontro se deu em Nova York, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas naquele ano. Em dezembro de 2020, que deu origem à participação, ao ingresso do Marrocos nos Abraham Accords, uma ligação envolvendo o rei Mohammed VI e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi manifestada a vontade do monarca de estabelecer laços formais com Israel. 12 dias depois, foi feita a declaração conjunta de paz e de retomada de relações, não é reconhecimento pleno, retomada das relações encerradas lá no ano 2000, por conta da segunda intifada palestina, foram retomadas em dezembro de 2020. E, em julho de 2021, ou seja, um mês atrás, houve um exercício militar em Israel, o HD Anual 21, que contou com participação de militares marroquinos, inclusive um avião Hércules do Marrocos utilizou uma base militar israelense. E além de militares marroquinos, militares também de outro país árabe, que é a Jordânia, assim como do Marrocos, da Itália, da Grécia e da França também participaram
desse exercício militar em Israel. Então isso tudo precedeu a visita do Yair Lapid ao Marrocos, e nessa visita do Lapid, 3 acordos foram firmados. Houve um memorando de entendimento sobre o estabelecimento de mecanismos de consulta bilateral para negócios e política internacional. Ou seja, o que aconteceu aqui foi a abertura de um canal político, um canal de comunicação política entre o Reino do Marrocos e o Estado de Israel. Também foi assinado um acordo de cooperação nas áreas de esporte, juventude e de cultura. E o terceiro grande acordo firmado foi para facilitar e regulamentar os serviços aéreos entre ambos os países. E vale ressaltar que o primeiro voo Marrocos e Israel se deu no mês de julho desse ano ainda, antes mesmo da assinatura desse acordo. E existe a possibilidade, diante disso, do Nasser Bourita, o chanceler marroquino, visitar Israel na primeira viagem aérea da companhia Air Morocco. Também foi criado um novo escritório de ligação israelense, em Rabat, e o ministro israelense ele visitou a sinagoga de Betel, em Casablanca, uma sinagoga, inclusive, que é um dos principais locais de oração de judeus em todo o território do Marrocos. Para essa viagem, o Lapid ele foi acompanhado de personalidades importantes para essa visita, no caso específico, da política israelense e da cultura israelense. Foi junto com ele o ministro do Trabalho, que é o Meir Cohen, que ele é nascido no Marrocos, na cidade de Essaouira. Foi o presidente do Comitê de Relações Exteriores e de Defesa do Parlamento, que é o Knesset, o Ham Ben Barak, o diretor-geral do MRE deles, do Ministério das Relações Exteriores, Alon Uspes, e o médico Inbar Zucker, que ele faz parte do Ministério da Saúde. Além disso, na parte cultural, foi o cantor israelense Shimon Buskila, que ele é descendente de marroquinos, os pais dele nasceram no Marrocos. Ele também fez parte da delegação de Israel ao Marrocos. Bem, essa visita ela levantou uma reação desse principal rival regional do Marrocos, que é a Argélia. E isso começou, sabe, já, não sei se eu cheguei já a comentar, que as relações entre as duas nações ela são bastante turbulentas. Então, desde a independência da Argélia, o Marrocos resolveu conclamar alguns territórios fronteiriços, que foram os territórios de Tindouf e Béchar, que seriam de possessão do Marrocos antes da ocupação francesa no território da Argélia. Os dois países já chegaram às vias de fato, ou seja, chegaram a realmente um conflito armado aberto, e no ano de 1963. E esse conflito ficou conhecido como a Guerra de Areia, ou em inglês Sand War. Além disso, a Argélia apoia a autonomia e independência do Saara Ocidental, como nós já comentamos, enquanto o Marrocos entende que o Saara Ocidental é parte legítima do seu território. Bem, essa reação da Argélia, diante de tudo isso, ela começou antes mesmo da visita do Lapid ao Marrocos. Se deu no dia 18 de julho. Eu botei 2020, mas é 2021, tudo bem? Quando a Argélia convocou seu embaixador no Marrocos para consulta. E por quê? Não foi por conta da visita de Israel, do ministro israelense já marcada. Ela aconteceu depois que o enviado marroquino para a ONU, o nome dele é Omar Ilali, expressou apoio à autodeterminação da região de Kabylie, no norte da Argélia, que é um reduto de minoria berbere, lá no país, na Argélia. Ele declarou o seguinte, ele falou que o valente povo Kabila merece, mais do que qualquer outro,
desfrutar plenamente do seu direito à autodeterminação. Vocês pegaram uma coisa aqui? Os marroquinos apoiam a autodeterminação, apoiou abertamente, né? A autodeterminação do povo Kabyle, e os argelinos apoiam a autodeterminação do Saara Ocidental. Entende aqui um ponto de atrito entre os dois e por que a relação entre os dois é turbulenta e ainda é turbulenta. É turbulenta desde a guerra de 63 e continua turbulenta. Esse é um dos motivos. O Ministério das Relações Exteriores da Argélia disse que o Marrocos tinha apoiado pública e explicitamente um direito de autodeterminação do povo Kabyle. Né? E importante, já pulando aqui, vocês podem ver aqui embaixo a sigla MAC, lá nessa região de Kabyle tem um movimento para a autonomia da Kabylia, que é considerado um grupo terrorista pelos marroquinos. Mas, voltando aqui, depois disso, no dia 15 de agosto, ou seja, 2 dias após, já existia uma situação turbulenta. 2 dias após a partida do ministro israelense de volta para Israel, o Ministério das Relações Exteriores soltou uma nota acusando a chancelaria marroquina de querer arrastar o seu novo aliado do Oriente Médio para uma aventura perigosa contra Argel. Não só por conta da presença de um ministro israelense lá, mas porque o ministro israelense no Marrocos comentou que o Marrocos deveria ter aumentar o seu sinal de alerta em relação à Argélia por conta da sua relação com o Irã. O Irã chama atenção para a questão de segurança em relação a Israel e, no caso do Marrocos, a Argélia chama atenção. E a chancelaria da Argélia não gostou. Isso vocês podem ver aqui também. Coloquei a referência, vocês podem pegar essa declaração aqui. Está na língua original, está em francês. Quem quiser ler, pode ler também. No dia 18 de agosto, portanto 3 dias depois, a Argélia acusou o Marrocos e Israel de financiarem 2 movimentos terroristas, que são o MAC e o Rachad, que foram considerados responsáveis pelo maior incêndio florestal da história da Argélia, que está acontecendo na região de Kabylie também. Como é interessante isso também, né? No norte da Argélia. E após a acusação, o governo argelino se propôs a rever as relações oficiais com o Marrocos. Então, essa foi a reação da Argélia. E para quem tiver curiosidade, a região de Kabylie, essa que vocês podem ver no mapa, eu peguei o mapa do Stratford, eu vou deixar o crédito da imagem aqui também, para quem quiser acessar, quem quiser ler. O copyright deles é de 2014. Mas essa, de uma forma ilustrativa, essa é a região de Kabylie. Então, eu termino aqui. Foi algo que passou pela nossa mídia e pouca gente comentou sobre isso. E eu espero que vocês gostem. Eu peço que vocês deixem um like, deixem comentários. Muito obrigado, a presença de todos, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Um grande abraço e até lá.